Canadá, o país da América do Norte que é o segundo maior do mundo em área total, sendo conhecido por suas belas paisagens naturais, pelas cataratas do Niágara e por ter 80% do seu território sendo considerado inabitável, devido principalmente ao clima hostil, com temperaturas que podem chegar a menos 35 graus Celsius no inverno. Além disso, a nação canadense detém um dos mais altos padrões de vida do planeta, contando com um IDH altíssimo e um PIB per capita de 51 mil dólares. No entanto, diversos fatores recentes estão ameaçando seriamente a economia canadense, com estimativas apontando que a nação perdeu 13 bilhões de dólares em 2021 devido a uma escassez nacional de mão de obra e uma falta de qualificação no setor manufatureiro. E nesse vídeo, vamos entender por que a economia do Canadá está em declínio, o que está levando a diversos trabalhadores e empresas do país a migrarem para outras nações. Para entender a atual situação da economia do Canadá, é necessário primeiro observar o cenário das exportações de commodities no país, pois a nação é a quarta maior exportadora de petróleo e gás do mundo, graças ao seu vasto território rico em recursos naturais, que representa mais de 18% do PIB canadense. Contudo, esse setor tão vital para a economia do país tem sofrido uma baixa significativa nos últimos anos, principalmente pela escassez de mão de obra, que vem limitando cada vez mais a produção e, consequentemente, as exportações da nação. E por mais que as empresas do país estejam criando estratégias para atrair trabalhadores, como salários mais altos e pouca exigência de experiência na área, a situação ainda é um grave problema, já que mesmo com essas empresas buscando novas estratégias e tentando a todo custo manter os seus funcionários, o mercado de trabalho do Canadá atualmente ainda dispõe de mais de 1 milhão de vagas abertas para emprego, tanto no setor industrial quanto no setor financeiro. Para se ter uma ideia, 1 a cada 3 empresas do país sofreu com falta de trabalhadores no ano de 2021. Sendo assim, mesmo que o governo busque incentivar a imigração, como já vem fazendo há anos, a nação canadense, assim como a maioria dos países desenvolvidos, possui uma baixíssima taxa de natalidade, e a imigração não está conseguindo suprir essa escassez de mão de obra, com estimativas afirmando que cerca de 23% da população do país terá uma idade superior a 65 anos até 2024. Ou seja, quase 1/4 da população não estará mais apta a trabalhar, fazendo com que muitas empresas juntas ao governo intensifiquem os anos de prestação de serviço, que em muitos casos apresentam longas jornadas de trabalho, levando a um aumento no nível de insatisfação do povo canadense. Também é válido mencionar que essa crise de mão de obra do Canadá é intensificada pela perda de trabalhadores para os Estados Unidos, tendo em vista que cerca de 45 mil canadenses por ano imigram para os Estados Unidos, enquanto apenas 9 mil americanos imigram para o Canadá por ano. Ou seja, os trabalhadores canadenses preferem imigrar para os Estados Unidos devido às melhores oportunidades em um mercado de trabalho mais abrangente, e também aos salários mais altos disponíveis nos Estados Unidos. E com isso, os canadenses, que possuem uma estreita relação comercial com os Estados Unidos, intensificada principalmente pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá de 2018, contam com uma facilidade ainda maior para migrar para o seu vizinho, tendo em vista que, graças a esse acordo, os trabalhadores canadenses e mexicanos possuem um visto de trabalho específico nos Estados Unidos, o que incentiva ainda mais a migração dos cidadãos desses dois países. Além disso, por mais que essa estreita relação comercial do Canadá com os Estados Unidos seja benéfica para a economia canadense, com o saldo das exportações de mercadorias ultrapassando os 270 bilhões de dólares, ela prejudica a nação em certo ponto, já que além de perder trabalhadores, um canadense que possui um negócio, por exemplo, provavelmente iria preferir ter uma empresa nos Estados Unidos, por ser muito mais fácil de levantar capital para expandir o negócio no longo prazo. Nesse contexto, cerca de 71% das exportações do mercado primário canadense estão diretamente ligadas aos Estados Unidos, com analistas do Banco do Canadá afirmando ser um problema caso os Estados Unidos entrem em uma nova recessão e aumentem novamente os impostos sobre as importações. Além do mais, a preocupação em relação à dependência dos americanos é um fator constante no bolso das empresas canadenses, pois no ano de 2020, com a pandemia, essas companhias observaram as suas exportações caírem consideravelmente, devido principalmente às restrições que os Estados Unidos impuseram sobre as importações canadenses,
colocando a economia do país em uma profunda recessão, com a nação canadense tendo uma queda de 5,4% de seu PIB no ano de 2020. Mas apesar desses problemas, o Canadá, assim como outros países exportadores de commodities, tem se aproveitado muito das sanções comerciais à Rússia após a invasão da Ucrânia, pois o isolamento dos russos abriu grandes oportunidades para esses países aumentarem as suas exportações, especialmente do petróleo e do gás liquefeito. Para se ter noção, desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, as exportações do Canadá aumentaram cerca de 6 bilhões de dólares por mês, evidenciando como esse conflito ajudou a impulsionar o comércio canadense. E caso esse bloqueio comercial à Rússia se mantenha no longo prazo, essa situação pode fazer com que o Canadá solidifique ainda mais a sua posição como um dos maiores exportadores de commodities do planeta. Porém, por melhor que seja a posição do Canadá como um grande exportador de matéria-prima, é válido mencionar que o mercado de commodities é historicamente instável, com economias dependentes da exportação desses produtos sofrendo com as oscilações de preço. Outro ponto que também pode prejudicar ainda mais a economia canadense é a transição da utilização de combustíveis fósseis para fontes de energias não poluentes, algo que tem sido feito por grandes mercados consumidores, como a Alemanha e a China, que visam cumprir metas de redução de emissão de carbono. E essa situação, principalmente no longo prazo, pode prejudicar o preço sobre as commodities, com o valor do barril de petróleo caindo constantemente em meio a essas novas exigências, algo que já está levantando preocupações do Banco Canadense, que até então vem estimando novas oscilações diante das tensões na Europa e no Oriente Médio, que podem impactar negativamente as exportações canadenses. Um bom exemplo disso é que em março de 2022, após o início do conflito da Ucrânia, o preço do barril de petróleo chegou a 130 dólares, mas no final do ano, o mesmo já estava em apenas 83 dólares. Outra questão que não pode ser subestimada pelos canadenses é o setor imobiliário, pois uma grave crise residencial vem afetando cada vez mais o país nos últimos 2 anos, quando muitos canadenses começaram a trabalhar em casa devido à pandemia. E nesse meio tempo, como os canadenses começaram a passar muito mais tempo em suas residências, houve um grande aumento na demanda por imóveis, aproveitando a baixa nos juros e os preços relativamente acessíveis. Além disso, investidores estrangeiros sempre olharam imóveis no Canadá com bons olhos, já que na última década, o preço dos imóveis no país subiu em média 5% ao ano. E essa demanda sem precedente por imóveis resultou em uma grande escassez de moradia no Canadá, com muitas corretoras canadenses não conseguindo suprir a demanda por novas residências, em meio ao mercado imobiliário que já está saturado. Em apenas 2 anos, os preços dos imóveis no Canadá subiram em 50% entre 2020 e 2022, com um aumento de mais de 900 dólares canadenses nas taxas mensais de hipoteca. Estimativas da Canada Mortgage and Housing Corporation apontam que se as taxas anuais de novas construções continuarem até 2030, o estoque de moradias do país deve aumentar em 2,3 milhões. Mas para atingir a demanda necessária, esse número precisaria ser de 3,5 milhões de novas residências. E o preço dos imóveis canadenses pode ficar ainda maior, principalmente nas cidades de Toronto e Vancouver, com estimativas da UBS, um banco suíço, apontando Toronto como a cidade com a maior bolha imobiliária do mundo, e Vancouver como a 6ª maior. Para efeitos de comparação, os imóveis no Canadá estão em média 40% mais caros do que no seu vizinho Estados Unidos, mesmo com uma população 9 vezes menor. E o governo canadense, em uma tentativa desesperada de conter esse aumento, aprovou uma lei nos moldes da Nova Zelândia, outro país que sofre com uma crise habitacional, proibindo estrangeiros de comprarem propriedades residenciais como investimentos pelos próximos 2 anos. E assim, à medida que os juros se elevam no Canadá, e com eles os preços das residências domésticas, há um impacto direto no bolso da maioria das famílias que decidem comprar um novo imóvel. Logo, de todas as famílias que iniciam o pagamento das hipotecas em um período de 5 anos, apenas 10% conseguem adquirir a casa própria, com esse fato contribuindo significativamente para o endividamento das famílias canadenses. E essa situação prejudica muito a economia do país, uma vez que os consumidores não possuem dinheiro suficiente para gastar com bens e serviços. Tanto que entre os países do G7, o grupo que compõe as nações mais industrializadas do mundo,
o Canadá tem a maior desigualdade entre renda e preços de imóveis. E as preocupações quanto à alta dos juros para tentar frear a inflação vão mais além. E é certo de que esse aumento incidirá diretamente no setor imobiliário, que é responsável por mais de 13% do PIB canadense. E caso o setor de imóveis esteja condicionado a uma nova onda de juros altos, é bem provável que uma nova recessão se inicie no Canadá, com o FMI afirmando que o país enfrentará uma desaceleração econômica em 2023, devido principalmente à crise mundial, com o Banco Canadense julgando ser necessário ter cautela quanto ao cenário atual da economia do país, tornando imprevisível a dimensão da nova onda inflacionária que atingirá o Canadá em um futuro próximo. Portanto, o Canadá possui uma sólida economia e conta com uma cadeia de produção bem diversificada, mas enfrentará grandes desafios nos próximos anos, desde a sua dependência do mercado norte-americano até a sua baixa taxa de natalidade e escassez de trabalhadores. Com isso, é necessário que o país busque novas alternativas no cenário internacional, com o objetivo de se tornar menos dependente dos Estados Unidos e visando abrir caminho para novas parcerias, e buscando novas estratégias para atrair imigrantes para suas empresas, para assim a nação continuar sendo uma das mais prósperas de todo o planeta. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.